falar um pouquinho aqui dos preceitos do Prabhupada-Siddhanta. Aqui a gente está nas cartas dele. Né? Então, ele está falando, Gaudiya Mata, Calcutá, 29 de julho de 1935. Bom, ontem de manhã chegamos a Calcutá, saindo de Bombay. Eu vejo que ainda surgiram diferenças entre os devotos e os grihastas, que se consideram superiores pela realização expressada por Sri Maharaj. Desde Delhi, podemos ver que nossos únicos seres adoráveis são o Senhor Supremo e seus devotos. Somente por servi-los a eles pode diminuir a inclinação de servir a família. Porém, aqueles que agora residem na Sridham podem se tornar os chamados devotos superiores por seguir os sarradias de Kulia. Bom, claro, havia como uma diferença, né? Entre devotos que estavam... que havia o Prabhupada tinha, né? Devotos muito rendidos a ele, né? Sannyasis e brahmacharis, né? Que estavam dando a vida para ele, né? Para que a mensagem de Mahaprabhu fosse propagada de uma maneira assim bem fidedigna, né? E aí nesse caso parece que houve alguns grihastas, né? Que seguiam, né? Aos sarradias, né? Que era como um ramo assim desviado, né? Do Gaudiya Vaishnavismo puro, né? Mas a gente entende que o mais importante mesmo, né, é entender que o nosso foco de adoração deve ser sempre a Sri Hari, né? Ou seja, a gente não pode se desviar desse contexto, né? Então, se a gente serve, né, Hari, né, Guru, Sri Hari, Guru e Vaishnava, então a gente nunca vai se desviar, né? Porque, na realidade, existe uma inclinação muito grande para o egoísmo, né? E quando essa inclinação ela é incrementada, né? Ela pode ser muito incrementada na vida familiar, né? Por isso que se explica que o grihasta ele tem que estar disposto a entregar algo, né? Porque isso não tem nada para entregar, entrega cinzas, né? Como a gente lia esses dias. O coração dele tem que ficar mais macio, né, a cada dia que passa, e não o contrário, porque essa tendência, né, egóica é latente, né, na vida familiar. E na realidade, quando a gente pensa, né, que Krishna, né, ele é o controlador, né, Shavasidan Sarvam Jakinten Jagat Tenna Tyakitena Bunida Magridaka Sasuidanam. Então, o Sri Upanishad ele explica isso, né? Que na realidade existe um controlador, que tudo acontece pelo desejo dele, e que a gente tem a nossa cota, né? A gente não precisa, né, querer mais do que isso. E mesmo os sannyasis e brahmacharis, eles podem também desenvolver um egoísmo, né? Eles podem desenvolver a tendência a desfrutar, eles podem desenvolver um pratista, né? Esse orgulho desenfreado, né, da sua posição. Então a harmonia, né, sempre deve haver, ou seja, entre grihastas, sannyasis, brahmacharis. O varnashma, assim, o Daivi Varnashma, que é o Varnashma divino, ele tem que reinar. E ele vai reinar quando? Quando a gente entende que Krishna ele deve ser adorado e que todos os esforços devem ser feitos para que se trabalhe em conjunto, né? Tanto grihastas, brahmacharis, sannyasis, ou seja, isso é muito importante, né? Que não exista essa questão assim de pensar em termos de superioridade, né? Bom, um sannyasi, um brahmachari poderiam se sentir superiores a um grihasta, ou mesmo um grihasta poderia se sentir superior a brahmacharis e sannyasis devido, sei lá, a alguns conceitos assim de posses, mas na realidade todos deveriam servir o movimento Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, né?
Isso é o mais importante, que o movimento de Sankirtan ele possa prosperar em harmonia, né? Então, como disse Mahaprabhu, né? Kiba Vipra, Kiba Nyasa, Shudra Kena Noi, Ei Krishna Tata Veta Sei Guru Hari. Então, não importa a posição que você esteja no Varnashram, o mais importante é que você possa praticar o Vaishnavismo de uma maneira séria, e se você tem a oportunidade de ajudar as pessoas, você ajude de onde você estiver, né? Isso é o que nós entendemos, né? De todas essas experiências, né, que a gente tem vivido até hoje, né? Claro, eu acho que assim, a gente tem que ajudar as pessoas, né? O movimento Sankirtan é um movimento de auxílio, né? Então, se a gente recebeu ajuda, a gente tem que ajudar as pessoas, né? Então, por isso, agora, como a gente vai ajudar? Principalmente com o nosso comportamento. Acho que isso é a melhor maneira. Porque na realidade, às vezes a gente se torna difícil ajudar as pessoas mesmo, né? Porque são tantas coisas para a gente fazer, né? A gente tem e a gente tem, como você diz, a gente tem muitas desqualificações, né? Então, como você vai ajudar? Na medida que você se qualifica cada vez mais, né? Que você se torna um exemplo, aí a ajuda se torna muito mais real, né? Muito mais efetiva, né? Então, na realidade, ajudar os demais significa que a gente também vai ganhar força, né? Porque, por exemplo, se você quer ajudar, cada vez você tem que estar mais forte, né? Você tem que estar mais equilibrado, ser mais pacífico, mais misericordioso, ter critério, né? ter bom senso. Então, tudo isso vai te fortalecendo na medida e também é uma construção que se faz no dia a dia, né? Não é que você precisa esperar, vou esperar quando eu, sei lá, cantar tantos santos nomes, ou depois de tantos anos de estudo. Não, você não precisa esperar. Claro que você precisa fortalecer, né? Isso sim, então o que eu digo, você vai fortalecendo e na medida do possível você vai ajudando. Igual, por exemplo, se você vê uma criança, de repente, né, cair na piscina e está se afogando, né? Então você pode pensar, não, eu vou entrar na piscina e eu vou salvar essa criança, porque é o meu dever, né? Agora, de repente, sei lá, se a mesma situação acontece no mar revolto, cheio de ondas, então você pode pensar duas vezes. Se eu pular, eu também vou morrer, pô. Não vou conseguir salvar a criança, no caso do exemplo. Então, então seria, de repente, mais inteligente preservar a energia para poder ajudar as pessoas mais à frente, né? Então a gente tem que ter sempre essa concepção, né, de como eu posso ajudar as pessoas, qual o nível que eu estou, né? E na medida que eu me fortaleço, né, eu vou poder ajudar as pessoas de uma maneira mais assim, concreta, de uma maneira mais real, né? Então a gente não precisa esperar ser tão qualificado para ajudar as pessoas, a gente ajuda na medida das nossas capacidades, né? E sem também atrapalhar a nossa vida espiritual, porque também é muito chato, né? Se você tenta ajudar as pessoas, mas esquece de você, você acaba que no final você não se fortalece tanto, né?